A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, nós voltamos hoje a falar do nosso livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos, Atos dos Apóstolos, só para saber se vocês estão aí, capítulo. Então abra lá a sua Bíblia. Neste capítulo, falamos já hoje pela manhã e agora à tarde, outra vez em Atos capítulo 7, nesse período da tarde também. Estevão foi colocado no meio com os que compunham o Sinédrio e foi acusado. Foi acusado de 4 coisas. Ele foi acusado, primeiro, de profanar o templo. O segundo, foi acusado de ir contra Moisés. Foi acusado de ir contra a lei e foi acusado de ir contra Deus. 4 acusações. Contra Deus, contra a lei, contra Moisés e contra o templo, certo? Então, o capítulo 7 de Atos é a defesa de Estevão. Ele está se defendendo. Ele se defende com uma história. Essas palavras são palavras da defesa de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro homem alvo de martírio na história do cristianismo. Com essa história, Estevão está se defendendo. Ele foi colocado no meio dessa cúpula do Supremo Tribunal Federal da época, civil e religioso, e ele teve a oportunidade, entre aspas, de se defender. Era um julgamento com cartas marcadas, já ouviu falar disso? Era um julgamento que eles já tinham no coração o que fazer contra ele. Era aquele julgamento, como se diz assim, alguém já ouviu essa expressão? Um julgamento para inglês ver. Tipo assim, vamos fazer de conta que ele teve oportunidade de falar. Vamos fazer de conta que ele teve oportunidade de se defender. Então, ele conta uma história. Estevão, para se defender, ele conta uma história, uma longa história. Ele, na verdade, ele fez um resumo de todo o Pentateuco. Ele fez um resumo, não apenas também do Pentateuco, mas como também um resumo dos primeiros livros históricos. Ele fez um resumo de 1 Samuel, um resumo de 2 Samuel, um resumo de 1 Reis, resumo de 2 Reis. E com essa história, sem muita aplicação, mas com exposição, Estevão está se defendendo. Só com uma história. Ele não fez muita aplicação, ele não se dirigiu às autoridades em todo o tempo da sua mensagem, mas só com uma história, porque a palavra de Deus é assim. Mesmo que eu venha aqui e pregue só a Bíblia e não aplique muito, só exponha e não aplique, só a Bíblia, ela é o suficiente para falar. E é interessante que Estevão aqui está falando uma história que eles sabiam de cor e salteado. Estevão está falando uma história para quem? Para os doutores. Eles eram conhecedores, os maiores conhecedores dessa história. Em outras palavras, poderíamos dizer que Estevão estava chovendo no molhado, porque ele estava pregando para doutores, pregando para o sumo sacerdote, pregando para os escribas, pregando para os fariseus, pregando para os anciões, que talvez sabiam até melhor do que ele, mas a palavra de Deus tem esse poder. É por isso que você vem à igreja e ouve às vezes a mesma mensagem, e talvez na quinta-feira alguém pregue de novo o Atos 7, no domingo eu poderia pregar de novo o Atos 7, e Deus vai continuar falando, porque a palavra de Deus tem esse poder. Estevão sabia do poder da palavra de Deus, e por isso ele apenas contou a história do povo de Israel. E com essa história do povo de Israel, ele então se defendeu. Eu disse que as acusações contra Estevão eram 4. A primeira, Estevão falou mal de Deus. A segunda, Estevão falou contra a lei. A terceira, Estevão falou contra Moisés. E a quarta, Estevão falou contra o templo. Onde que está essa acusação? Está no capítulo 7? Não, está no capítulo 6, no final do capítulo 6, versículo 11. Nós vamos perceber que a acusação está aqui, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 14. O que diz lá? Diz assim: então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés, contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio.
apresentaram testemunhas falsas que depusessem, esse homem não cessa de falar contra o lugar santo, ou seja, contra o templo, e contra a lei. Então aqui está as 4 acusações. Eles disseram, eu vou enfatizar, Estevão está falando mal de Deus, Estevão está falando mal da lei, Estevão está falando mal de Moisés, e Estevão está falando mal do templo. Então, com essa história, como eu disse, Estevão está se defendendo. Vamos ver onde é que está a defesa de Estevão nesses respectivos 4 pontos. Vamos começar pelo primeiro. Estevão está falando mal contra Deus. Nessa história que Estevão conta, prega, e por falar nisso, capítulo 7 é a maior pregação da Bíblia. Existe pregação na Bíblia de Tiago, existe pregação na Bíblia de Pedro e mais de uma. Existe pregação na Bíblia de Paulo, mas aqui está a pregação de Estevão, que é a maior da Bíblia. Por isso que eu reparti com vocês para ler, porque é a maior. E quando a gente diz que Estevão foi acusado de falar contra Deus, com essa história ele mostra que ele não estava falando mal contra Deus. Vamos ver? Me acompanhe. Eu não vou ler versículo por versículo porque não vai dar tempo. Mas olha só, no versículo 3, Estevão diz, aí, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui se estiver. No versículo 3 do capítulo 7, Estevão diz que Deus falou com Abraão. Ou seja, Estevão está dizendo, Deus fala. Ele não está falando mal de Deus, ele está falando que Deus fala. Isso no versículo 3. No versículo 4, Estevão disse que Deus trouxe Abraão a Canaã, mesmo que apenas de passagem. Estevão está dizendo que Deus direciona, Deus trouxe. Ele não está falando mal de Deus. Isso no versículo 4. No versículo 5 do capítulo 7 diz que Deus prometeu Canaã aos seus descendentes. Ele não está falando mal de Deus, está falando bem de Deus. Deus fez uma promessa. Ou seja, ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus bom, ele não está falando mal de Deus. Isto no versículo 5. No versículo 6 e versículo 7 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão diz que Deus avisou que os seus descendentes, os descendentes de Abraão, seriam escravizados em terra estrangeira, isto é, no Egito. Ou seja, Deus precaveu, Deus avisou de uma situação que aconteceria com os descendentes. Deus é bom, Deus fala, Deus adverte, Deus prevê. Isso no versículo 6 e 7. Aí no versículo 8 do capítulo 7, Estevão diz que Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão, dando a Abraão um filho, por nome de Isaque. Ou seja, Deus é fiel. Ele não está falando mal de Deus. Você percebe que Estevão não está falando mal de Deus. Ele está falando que Deus é fiel, está falando que Deus direciona, está falando que Deus cumpre, está falando que Deus faz promessa. Isto no versículo 8. Aí no versículo 9 do capítulo 7, Estevão diz que Deus estava com José. Deus estava com José. Deus é amigo, Deus é companheiro, Deus é porto seguro. Estava com José num momento difícil. Estevão não está falando mal de Deus, é a sua primeira defesa. Eu não estou falando mal de Deus, eu sou servo de Deus, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus. Isso no versículo 9. Aí no versículo 10 do capítulo 7, Estevão diz que Deus fez de José governador do Egito. Ou seja, Deus exalta. Estevão não está falando mal de Deus, está falando bem de Deus. Então essa primeira tese, ou essa primeira acusação de que Estevão falou mal de Deus, cai por terra. Com esse sermão, Estevão está dizendo, eu sou servo dele, eu amo ele, eu adoro ele, ele é o meu Deus, eu confio nele. Ele está no comando da história, ele está direcionando a história, ele está no trono, ele direciona, ele muda as situações, ele exalta pessoas, ele faz promessas, ele cumpre promessas. Ele é Deus fiel, ele é Deus de aliança, ele é Deus de diálogo, ele é Deus de companhia. Ele é Deus. Eu estou falando bem dele. Então essa primeira acusação cai por terra. Qual foi a segunda acusação? Pode colocar aquela imagem lá, aquela imagem das 4 acusações. Não sei se tem isso, tem. Não sei se tem essa imagem. A segunda acusação contra Estevão foi que ele estava falando mal da lei. Ele estava falando mal da lei de Moisés. E os judeus veneram a lei. E é claro, a lei é de Deus, a lei é boa, a lei é perfeita. A Bíblia diz isso, não eu. Então ele estava falando mal de Deus, caiu por terra. Ele estava falando mal da lei. E aí Estevão, contando essa história no capítulo 7, ele mostra que ele também não está falando mal da lei. Onde que no capítulo 7 ele está se defendendo de que não estava falando mal da lei?
capítulo 7, versículo 38. Palavras de Estevão: a lei são palavras vivas. A lei são palavras vivas. Pode deixar aqui mesmo, aí você pode conferir na sua própria Bíblia, tá bom? Os versículos que eu vou citando por agora. A lei são palavras vivas. Estevão está dizendo: a lei de Deus é boa. Eu não estou indo contra a lei de Deus. Eu não estou indo contra a lei de Deus. Eu só estou dizendo que o problema não é a lei, o problema é vocês. O problema não é que a lei é imperfeita. A lei é perfeita, mas vocês são imperfeitos. Vocês são desobedientes. Vocês não conseguem guardar. Vocês não conseguem cumprir. Porque, segundo as palavras de Estevão aqui, no capítulo 7, versículo 38, a lei tem palavras vivas. E lá no capítulo 7, e versículo 53, Estevão disse: vós recebestes a lei pelo ministério dos anjos, mas vocês não guardastes. Então Estevão está dizendo: o problema nunca foi a lei, o problema é o homem. O homem não consegue cumprir a lei. Não estou falando mal da lei, eu estou falando mal de vocês. Vocês são o problema nessa situação. Então cai por terra a segunda acusação, falava mal da lei. A terceira acusação é que Estevão, desculpa lá quando eu falo Pedro, se por acaso não corrigir, é Estevão que eu quero falar. A terceira acusação, Estevão está falando mal de Moisés. E Moisés é um venerado pelo povo de Israel. E Estevão, com essa história, ele está se defendendo, dizendo: não, eu não estou falando mal de Moisés, eu estou falando bem de Moisés. Eu também gosto de Moisés, eu também sigo a lei que Deus deu para Moisés. Moisés foi intermediário, Moisés foi instrumento de Deus. Eu não falo mal de Moisés. E onde que nesse sermão Estevão se defende de que ele não falava mal de Moisés? Vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 22, olha o que Estevão diz: Moisés foi o homem educado com toda a ciência dos egípcios. Isso é falar mal? Isso é falar mal? Não, isso é falar bem. Moisés foi um homem educado com toda a ciência dos egípcios. E Moisés era homem poderoso em palavras e em obras. Estava falando bem. Outro versículo, Atos 7, 36. Estevão diz que Moisés fez prodígios e sinais. Ele está falando bem de Moisés. Então está caindo por terra aqui a terceira acusação que ele falou mal de Moisés. Em Atos capítulo 7, versículo 30, Estevão disse: Deus falou com Moisés na sarça ardente. Ou seja, Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés era crente, Moisés tinha intimidade com Deus. Eu não falo mal de Moisés, eu estou falando bem de Moisés. Então está caindo essa terceira acusação. E outra, a Bíblia diz que enquanto Estevão estava falando, olha que lindo, a Bíblia diz que enquanto Estevão estava contando essa história, enquanto Estevão estava se defendendo, a Bíblia diz que o rosto de Estevão brilhava. O rosto de Estevão brilhava. Aí eu pergunto para vocês: qual foi o outro personagem na história bíblica que em algum momento também teve o seu rosto brilhando? Quem? Foi Moisés. Foi Moisés. Quando Moisés subiu no Monte Sinai e teve as tábuas da lei, ele desceu, e quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Ou seja, eles estavam acusando Estevão: você fala mal de Moisés, você fala mal de Moisés, você fala mal de Moisés. Mas eles não podiam negar que o rosto de Estevão estava igual ao de Moisés. Eles não podiam negar que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de Moisés. Eles não podiam negar que Estevão, na verdade, era muito parecido com Moisés. Então está aqui a terceira defesa. Eles podem não acreditar no que Estevão fala, mas eles têm que acreditar naquilo que eles estão vendo com os próprios olhos. O rosto de Estevão está como o rosto de anjo, um olhar pleno, um olhar de alguém que está cheio do Espírito Santo, um olhar de alguém que conheceu a Deus. Então caiu por terra de novo esse argumento, essa acusação caiu por terra. Então Estevão está dizendo: eu não falo mal de Moisés, eu não estou falando mal de Moisés, eu estou falando contra vocês. Eu estou falando que vocês não ouviram Moisés, que vocês não dão atenção ao que Moisés disse, que vocês não dão atenção àquilo que Moisés recebeu, a lei. Então a minha palavra não é contra Moisés, é contra vocês. E onde que está escrito isso? Atos capítulo 7, versículo 37. Estevão disse, olha, preste atenção, como eu não estou falando mal de Moisés, estou falando mal de vocês. Estevão disse, palavras de Moisés: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, Moisés,
a ele ouvireis. Estevão está dizendo: Deus disse que iria levantar um profeta como Moisés, como ele, e levantou. Quem foi? Jesus. E o que vocês fizeram? Vocês crucificaram Jesus. Então o problema não está em Moisés. Eu não falo mal de Moisés, eu estou falando mal de vocês, porque vocês dizem que amam Moisés, mas nem ouvir Moisés vocês ouvem, nem atender Moisés vocês atendem, porque Moisés disse que Deus levantaria um profeta tal como ele, e Deus levantou Jesus, e vocês o crucificaram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Agora, a quarta acusação, eles estavam dizendo: Estevão falou mal contra o templo. Estevão falou mal contra o templo. E aqui, com essa história, Estevão está se defendendo, dizendo: não, vocês estão entendendo errado. Eu não estou falando mal contra o templo. Na verdade, não é que eles estavam entendendo errado, eles estavam entendendo tudo certinho, mas eles estavam com o coração duro. Eles subornaram pessoas para testemunhar falsamente. E agora Estevão se defende para dizer que não está falando mal contra o templo. Atos capítulo 7, versículo 45, palavras de Estevão acerca do templo: esse lugar de adoração, que na época era não propriamente o templo, mas o tabernáculo, que era móvel, se armava e desarmava-se. Esse lugar de adoração acompanhou o povo até Canaã, ou seja, foi uma bênção, foi um lugar de adoração, foi um lugar da presença de Deus. O tabernáculo é uma bênção e acompanhou o povo até Canaã. E quando o povo chegou em Canaã, Salomão construiu o templo, e aí se estabilizou, ficou imóvel. Então, eu não estou falando mal, eu estou falando bem. Em Atos capítulo 7, versículo 44, Estevão diz acerca do tabernáculo, que foi antes do templo, mas era o lugar, a tenda de Deus, a casa de Deus. E ele fala em Atos 7, 44, que o tabernáculo foi instituído por Deus. Ele disse em Atos 7, 44, que o tabernáculo não era coisa de homem. Ele disse em Atos 7, 44, que o tabernáculo não foi coisa de Moisés, foi o próprio Deus que decidiu fazer, que deu provisão, que deu ouro, que deu prata, que deu estrutura, que deu condições para se levantar aquele grande templo. Ele está falando bem do templo. Em Atos capítulo 7, versículo 44, Estevão também diz que o tabernáculo é um modelo que Deus mostrou para Moisés. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Inclusive o que ele diz aqui, o escritor aos Hebreus corrobora com isso, é que o tabernáculo é como se fosse uma planta daquilo que Moisés viu, daquilo que Deus lhe mostrou, daquilo que é o céu. O tabernáculo, o átrio, o lugar santo, e o lugar santo santos é como se fosse uma planta de como é no céu. Você tem curiosidade de como é no céu? É mais ou menos assim. É o que diz Estevão, é o que diz a palavra, e isso se confirma com o que disse o escritor aos Hebreus. Então Estevão não está falando mal do templo, ele está falando coisa boa. Acompanhou o povo, foi instituído por Deus, é uma planta do que existe no céu, é coisa boa. É uma coisa muito boa. Então as 4 acusações contra Estevão, elas caem por terra. Ele não está falando mal do templo. Então o que ele estava falando? Ele estava falando da idolatria que o povo estava fazendo com o templo. A idolatria. Deus instituiu o templo, permitiu o templo, deu provisão para o templo, para que o povo adorasse a Deus no templo. Mas eles estavam adorando não o Deus do templo, eles estavam adorando o próprio templo. Isso é um perigo. E Estevão, ele reforça essa tese, essa contra-argumentação de que ele não fala mal do templo. Eu quero chamar a atenção de vocês também para outros 3 principais personagens do capítulo 7 de Atos. 3 principais personagens. 3. Esse capítulo 7 de Atos está com 3 personagens. O primeiro personagem é Abraão. Diga comigo, Abraão. O segundo personagem é José. O terceiro personagem é Moisés. Coloca aquela outra imagem, Marcelo. Os três personagens, e mantenha até onde puder também, na medida que eu não for citando os versículos. Olha só, Abraão, José e Moisés. Você percebeu nessa longa leitura que nós fizemos, que existem muitos nomes citados ali. Estevão cita muitos nomes, ele cita a história do Pentateuco inteiro, em resumo. Ele cita o resumo de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis.
Ele cita vários nomes, mas tem 3 nomes ali, que são os 3 nomes principais. Claro, com exceção do nome de Jesus, que é a principal estrela. Mas esses 3 nomes, Abraão, José e Moisés, são os principais protagonistas do capítulo 7 de Atos. E os outros nomes? Os outros nomes são tipo assim, ponte, para sair de Abraão e para José, para sair de José e ir para Moisés. Os 3 nomes estão aqui. E Estevão começa a falar de Abraão. Ele começa a falar de Abraão, já no versículo 2 do capítulo 7. E ele começa dizendo assim, eu quero que você preste atenção nesse raciocínio. Ele começa dizendo acerca de Abraão, no capítulo 7, o versículo 2. Pode colocar agora? O capítulo 7 e o versículo 2. Olha o que diz. Ele diz assim: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Segura um pouco. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus, para se manifestar, ele não precisa de templo. Idólatras, o templo, Deus não precisa de 4 paredes para se manifestar. Ele está dizendo com isso que Abraão recebeu a visitação do Deus da glória quando estava em Jerusalém? Não. Quando estava no templo? Não. Ele recebeu a visitação de Deus quando estava na Mesopotâmia. Deus não precisa de templo. É isso que Estevão está trazendo como defesa. Deus não precisa de templo. Isso é Atos 7, 2. Agora, Atos 7, 9 também diz que Deus estava com José. Deus estava com José no Egito. Ou seja, Deus não precisa de templo para estar com alguém. Ele pode estar com alguém fora do templo. Ele pode estar com alguém fora de Israel. Ele pode estar com alguém fora de Jerusalém. Deus estava com José no Egito. Em Atos capítulo 7 e versículo 36, a Bíblia diz que Deus estava com o povo de Israel no deserto. Quando o povo entrou na terra prometida e estabeleceu a nação de Israel, estabeleceu a sua capital Jerusalém, Deus estava com eles. Mas antes deles entrarem em Jerusalém, na terra chamada Santa, antes deles construírem o templo, peregrinaram no deserto, e Deus já estava com eles lá. Deus não precisa de templo. É isso que Estevão está dizendo. Em Atos capítulo 7, versículo 38, também diz que Deus deu a lei para Moisés no Sinai. Ou seja, Deus falou com Moisés no templo? Não. Deus falou com Moisés na cidade de Jerusalém? Não. No centro da cidade? Não. Na Terra Santa? Não. Deus falou com Moisés lá no deserto, lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai Deus deu a lei que vocês tanto veneram, Sinédrio. A lei que vocês gostam tanto, ela foi recebida, não foi dentro do templo. Ela foi recebida lá fora, lá no Sinai, lá no monte, lá no deserto. É isso que Estevão está dizendo. E outra, quando Deus deu a lei para Moisés, Deus disse assim para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Sabe por quê? Porque santo não é simplesmente o lugar que foi construído para adoração a Deus. Santo é qualquer lugar onde os servos dele estão, onde os templos do Espírito Santo móveis estão. Para onde você vai, Deus vai. Deixa eu fazer uma pergunta: Deus está aqui essa tarde? Está aqui ou não? Mas sabe por que Deus está aqui? Porque você está aqui. Se você sair daqui, Deus não está mais aqui. Claro que Deus é onipresente, ok? Mas eu estou aqui usando uma figura de linguagem. Quando você entra, Deus entra. Quando você sai, Deus sai. Deus não habita nesse templo aqui, sabia? Tem muita gente dizendo: não, esse aqui é o lugar santo, não pode mentir aqui, estou no altar, estou na casa de Deus. Não pode mentir aqui, não pode mentir aí, não pode fazer bobagem aqui, não pode fazer bobagem acolá, em lugar nenhum. Porque a terra santa não é Israel, a terra santa é você. Você tem a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. É você. É isso que Estevão estava tentando passar. Que essa nova dispensação, a dispensação da graça, mudou o modo de Deus se mover. Deus estabeleceu o templo na dispensação antiga, no Testamento Antigo. Agora no Novo Testamento, Deus decide fazer uma coisa nova. E Deus decide fazer das pessoas templo. E com isso Estevão está dizendo, e não se assustem com isso,
Eles estavam acusando Estevão de dizer que o templo iria ser derrubado. Agora deixa eu perguntar para vocês: aquele templo que Estevão disse que seria derrubado, foi derrubado ou não? Foi. No ano 70 depois de Cristo, ele foi tombado pelo Império Romano. Ou seja, ele foi derrubado, ele já não existe mais. Querendo ou não, se cumpriu. Outra, Estevão só estava ecoando aquilo que Jesus já havia falado. Capítulo 24 de Mateus, Jesus havia falado, está vendo esse templo aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus já tinha avisado que o templo iria ser destruído. Sabe por quê? Porque o templo é importante, mas não é essencial. O templo é importante, mas não é, era importante no judaísmo, mas não era essencial. Tinha um tempo onde ele iria acabar, findar. Não seria tão necessário. Jesus avisou isso em João capítulo 4, dizendo, e a hora já chegou, essas são as palavras de Jesus, né? Que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, e não necessitariam propriamente de templo para adorar. E esse templo aqui, essas 4 paredes onde nós estamos, e isso aqui é importante, mas não é essencial. Não é essencial. A gente consegue ser igreja fora disso aqui. Veio a pandemia e a gente continuou sendo igreja fora do templo. Cadê a igreja aí? A igreja não estava na pandemia com a gente, não? Veio a pandemia, mas a igreja continuou sendo igreja. Veio aí o apagão, o mais recente, e a igreja continuou sendo igreja. O templo é importante, mas não é essencial. Pode vir uma perseguição, pode fechar as portas da igreja, mas não vão fechar as portas desse templo aqui. Não vão, porque essas 4 paredes são importantes. Cobre do sol, cobre da chuva, né? E com isso eu não estou falando que tem que ser desigrejado. Não. Porque Hebreus 10, 24 diz, não deixem de congregar, tem que estar junto. Aí eu pergunto para você, 500 pessoas, contando com de manhã e à tarde, como que a gente vai estar junto? Onde? Se não for para alugar um salão, tem que alugar um salão, se proteger do sol, da chuva, de tantas coisas, ter qualidade de som, para eu falar e vocês me ouvir, quem está lá atrás. Tem que ter essas instalações, tem que ter essa construção, mas isso é importante, mas não é essencial. É isso que Estevão está dizendo. O mandamento não é construir um templo, não tem esse mandamento na Bíblia. O mandamento é congreguem. Agora onde vamos congregar? Aí que está a questão. E com isso Estevão não está dizendo também que a liderança não é importante, porque a liderança é instituída por Deus. Jeremias 3,15 diz, e eu vos darei pastores que vos pastoreiem com inteligência e com sabedoria. Efésios 4,11 diz, e Deus deu promessa. Jeremias 3,15, cumprimento. Efésios 4,11, e Deus deu para a sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vocês estão entendendo? Então uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu espero que você não leve por extremismo, e que você entenda que a Bíblia não entra em contradição. O que eu estou dizendo nas palavras de Estevão foi, o templo foi útil, mas se tornou obsoleto. Se tornou obsoleto porque cada um hoje é templo. Cada um hoje é um templo do Espírito Santo. Deus se revelava na época do templo, mas Deus também se revelou antes do templo. E agora que o templo vai ser derrubado no ano 70 depois de Cristo, Deus vai continuar se revelando depois da queda do templo. É isso que basicamente esse templo está falando. É importante o templo, mas não é essencial. Aleluia. As pessoas estavam fazendo o templo, sabe o quê? O Sinédrio estava fazendo o templo, sabe do quê? Um Deus, um bezerro de ouro. Estavam idolatrando o templo, idolatrando aquilo que Deus deu para eles adorar. O Deus verdadeiro, eles estavam adorando o instrumento, eles estavam adorando as instalações. Pode falar, não faz mal que fale de Jesus, só não pode falar mal do templo. Falar de Jesus pode falar, pode até crucificar Jesus, não toca no templo, não fala do templo. E quantas vezes nós podemos estar cometendo o mesmo erro se a gente não tomar cuidado? A gente acaba idolatrando coisas, e não são coisas ruins, são coisas boas. E não são coisas que foi o diabo que deu, não, são coisas que foi Deus quem deu. E sabe quando que a gente passa, se não vigiarmos, idolatrar o templo? Sabe quando? Quando a gente gosta tanto do templo que a gente quer ficar só aqui.
A gente gosta tanto do templo que a gente não quer sair daqui. Ó que louvor lindo, ó que ministério de louvor maravilhoso, ó que palavra boa, ó que ambiente gostoso, climatizado, ó que cadeira aconchegante, ó que pessoas maravilhosas. A gente gosta tanto do templo que a gente quer ficar só aqui. E aí tem tanta coisa para Deus fazer por meio de nós lá fora, mas a gente quer ficar aqui, a gente ama esse lugar aqui, não quer sair daqui. Então a gente pode estar, na verdade, idolatrando o templo. E o livro de Atos dos Apóstolos está mostrando uma verdade. Nessa nova dispensação, Deus está fazendo algo novo. Dá um glória a Deus aí só para não ficar tanto silêncio. Vai. Nessa nova dispensação, Deus está fazendo algo novo. E as coisas mais lindas que Deus decidiu fazer, sabe o que é? E sabe onde é? Fora do templo. Meu Deus! Vocês lembram de Atos capítulo 3? O que acontece? Dentro do templo, dentro da Porta Formosa, a religiosidade, sacrifício sem utilidade nenhuma. Fora do templo, lá do lado de fora, o coxo. Aí Pedro e João chegam e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Se você quer ver a glória de Deus, se decida sair do templo. Sair do templo, porque Deus quer manifestar a glória para além do templo, para além do judaísmo, para além. Atos está falando disso. Antigo Testamento, Deus para Jerusalém, Deus para Israel. Novo Testamento, Deus para o mundo. E ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria. É Deus transcendendo as coisas, é Deus expandindo o seu reino. É Deus dizendo: eu agi quando havia templo, eu agi antes de haver templo, e eu vou continuar agindo mesmo depois que o templo cair. Mesmo depois que o templo cair, eu não estou preso ao templo. Eu não posso ser limitado a 4 paredes. Então, tome cuidado para que o seu coração não seja endurecido. E era isso que Estevão estava dizendo: vocês rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram José, vocês rejeitaram Moisés, vocês rejeitaram Jesus. O padrão é o mesmo de sempre. Vocês rejeitaram. E eles com pedras nas mãos, rangendo os dentes e prontos para tacar pedra em Estevão, rangiu os dentes. E Estevão com cara de anjo, Estevão com olhar pleno, Estevão tranquilo, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. O que ele falou aqui, eu quero que você entenda uma coisa: o que ele falou aqui não era indireta. É que a palavra de Deus, por si só, ela confronta, por si só, ela é espada, ela fere, ela mexe, ela incomoda, ela no bom sentido perturba, ela tira o seu sono. Ela diz outra vez: não negue a minha voz, abre os seus olhos para o que eu estou fazendo, não endureça o seu coração, não feche os olhos para o meu agir nesse tempo. Eu estou te dando oportunidades, eu estou te dando livramentos, não endureça o seu coração. Se hoje ouvires a minha voz, não me negue, não me rejeite, assim como rejeitaram a José, assim como rejeitaram a Moisés. Não façam isso. E a calma de Estevão fez eles sentirem mais ódio ainda. Aí sabe o que eles fizeram? Com pedras nas mãos, levaram Estevão para fora da cidade, e apedrejaram Estevão. Sabe por que eles levaram Estevão para fora da cidade? Porque dentro da cidade é pecado apedrejar. Sabe por que eles levaram Estevão para fora da cidade? Porque Jerusalém é terra santa. Dentro da cidade é pecado matar. Olha a idolatria do templo. É pecado matar dentro, é pecado matar fora. É pecado mentir aqui, é pecado mentir lá.
É pecado fofocar aqui e é pecado fofocar lá. É pecado. Nós não estamos presos a quatro paredes. Deus não se limita a quatro paredes. Deus habita em você. Você é terra santa. Você é terra santa. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Deus deu, como se diz aquele remédio assim que alivia a dor, se é que existe, morfina. Deus deu um acalmante, uma morfina natural. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. Oh! Mais uma coisa Deus está mostrando por meio disso. Para ele ver a glória de Deus, ele precisou sair de Jerusalém. Ou seja, Deus está mostrando mais uma coisa. Assim como aconteceu no capítulo 3, a cura do coxo do lado de fora do templo, Deus está mostrando outra coisa. A glória de Deus está sendo revelada para quem sai. Para quem sai. Você saiu dessa prisão espiritual, a glória de Deus está sendo revelada. Eu não estou falando para você se desviar não. Pelo amor de Deus, cuidado nas células lá, tá? Não é para sair da igreja, da comunhão, da carisma. Não é para sair do congregar. É sair do aprisionamento. É sair daquilo que te sufoca. É sair dessa idolatria ao teu próprio ministério. Deus tem que me abençoar. Quem é você para dizer que Deus tem que te abençoar? É minha igreja, é minha denominação. Quem é você? Eu sou dono de todos vocês. Eu não sou nada. Eu sou um servo de Deus que sirvo vocês com a palavra, como pastor desse rebanho. Eu não sou nada. Não idolatremos. Isso aqui é um meio. Isso aqui é um instrumento. Mas há um Deus acima de tudo isso aqui. Acima de mim como pastor. Acima de você como servo. Acima de você como ministro. Não idolatre o templo. Não idolatre o templo. Não idolatre o templo. Deus está decidindo mostrar aqui em Atos que o que Deus quer fazer a partir dessa nova dispensação é revelar a sua glória. Mas a glória de Deus não vai ficar sendo mostrada e revelada para quem idolatra o templo, para quem alisa o templo e fica só aqui mesmo. A glória de Deus vai ser revelada para quem vai para fora, para quem alcança o coxo, para quem diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta, levanta. Fique em pé, fique em pé.